Olá, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui nos encontramos no nosso canal para falar sobre direito civil, desta feita sobre direito civil 2, direito das obrigações, beleza? E nós vamos dar continuidade à aula anterior, exatamente quando falávamos sobre as obrigações de dar, classificação das obrigações quanto à prestação, obrigação de dar, e aí a gente passa a ver exatamente a previsibilidade da obrigação de dar coisa incerta. A gente já viu lá no artigo 234, 233, a obrigação de dar coisa certa. Evidentemente, precisamos, como apresentamos inicialmente, abordar todas as modalidades de obrigação de dar, e esta é exatamente a obrigação de dar coisa certa. Relembro a vocês que a obrigação de dar coisa certa é quando a coisa está absolutamente identificada, absolutamente materializada e individualizada. Já, por sua vez, a obrigação de dar coisa incerta diz respeito exatamente àquela obrigação de dar que se constitui sobre uma obrigação de um devedor dar alguma coisa ao credor, só que a coisa por si só ainda não está individualizada. Ou seja, a coisa é uma coisa incerta. E aí a gente vai ter que aludir a algumas questões inerentes à obrigação de dar coisa incerta. A primeira delas é que a coisa incerta, necessária e obrigatoriamente, precisa ser identificada pelo menos pelo gênero e pela quantidade. Assim sendo, identificada pelo gênero e a quantidade, nós temos, por exemplo, um boi. Boi é o gênero, uma a quantidade. Ela já constitui uma relação jurídica válida, possível de cumprimento. Óbvio que esta coisa incerta, ela ainda não tem como ser efetivamente cumprida, porque o boi apenas ele é um objeto apenas determinável pelo seu gênero e pela quantidade, mas ele ainda não está identificado para poder ser entregue. E aí nós chegamos a um importante momento do cumprimento ou da satisfação da obrigação de dar coisa incerta, que diz respeito exatamente ao aspecto da concentração. Concentração nada mais é para o direito obrigacional, para o direito civil, do que a escolha, ou seja, é o ato de tornar a coisa tornar a coisa incerta em coisa certa. Por isso mesmo, nós temos que a concentração resulta normalmente da escolha, beleza? Cláudia, e como essa escolha tem que ser feita? Essa escolha, que é a concentração, ela pode se dar de três formas. Primeiro, a escolha por parte do devedor, que é a regra geral. Segundo, escolha por parte do credor, que é uma regra subsidiária. E esta escolha ou esta concentração pode ainda ser realizada por terceiro, na qual eu incluo, inclusive, a escolha ou a concentração judicial. Cláudia, essa escolha de dar coisa certa, ela poderá ser instituída de qualquer forma, pode escolher qualquer coisa? Não é bem assim. E aí nós precisamos aludir ao chamado princípio do meio termo ou da qualidade mediana, que está previsto lá no artigo 244, vou ler para vocês agora. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ou seja, as coisas incertas, a escolha pertence ao devedor, regra geral, pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título da obrigação, ou seja, se na da obrigação disser, o direito ou a obrigação de escolher vai caber ao devedor. Mas no título, ela pode instituir que tanto o credor como terceira pessoa poderá escolher aquela obrigação. E aí eu falo a vocês
exatamente da questão do princípio do meio termo ou da qualidade mediana como um princípio que visa instituir um equilíbrio dentro da obrigação de dar coisa incerta, para que não possa o devedor de coisa incerta se desonerar desta obrigação de dar coisa incerta com coisa que seja de pior qualidade possível. Porque pensem comigo, quando eu digo que João deve um boi a Cláudia, se João for escolher esse boi, muito provavelmente, muito facilmente, ele pode, dentro da sua manada, escolher o pior boi possível. E esse não é o intuito do direito das obrigações. Esse não é o intuito de que uma parte enriqueça, uma parte tenha uma vantagem injustificada diante de outra. Óbvio que o direito obrigacional ele preza muito mais pelo equilíbrio, muito mais por uma relação equilibrada. E para isso, ele instituiu no artigo 244, a parte final do artigo 244, o princípio do meio termo ou da qualidade mediana, que diz: mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Ou seja, neste conceito, a obrigação de dar coisa incerta, ela é balizada, ela é parametrizada pelo princípio do meio termo ou da qualidade mediana. Ele tem que escolher um objeto que seja meio termo. Ele não está obrigado a escolher o melhor, tampouco ele está autorizado a escolher o melhor. Autorizado a escolher o pior. Ele tem que escolher um de qualidade mediana. Isso faz diferença? Faz toda a diferença. Porque vejam vocês, por exemplo, numa disposição testamentária, num testamento em que o testador ele diz que deixa uma casa para ciclano. Os filhos desse ciclano sabem que vão ter que dar uma das casas. Ele tem 10 casas. Nesse contexto, vejam vocês que o interesse dos filhos é dar a pior casa possível, é dar a pior das casas que o pai deixou no patrimônio. Enquanto que o interesse de ciclano, que é o beneficiado, é receber a melhor casa possível, visto que a obrigação ela não é absolutamente certa, absolutamente determinada. A partir disso, vocês percebem que a obrigação de dar coisa incerta se rege, se normatiza pelo princípio da qualidade mediana. Ou seja, aquele devedor, se for escolher, tem que escolher um bem que seja médio. Tenho casa de 1 milhão, tenho casa de 100 mil e tenho várias casas de 500 mil. Qual é a média desse valor? Em torno de 400 a 500 mil, e por isso ele deve escolher uma casa que esteja englobada neste valor. Segundo aspecto que a gente precisa lembrar a esse respeito é que a mora desta obrigação só pode ser caracterizada, a exigibilidade, melhor dizendo, da obrigação de dar coisa incerta, só pode ser exigida o cumprimento depois que esta obrigação seja identificada, depois de que ela seja escolhida, depois que ela seja concentrada. Então, lembrem-se vocês que a concentração, ele é inclusive o instrumento que pode, na verdade, que vai permitir a satisfação da obrigação de dar coisa incerta. Tem outra informação para dar a vocês, previsto lá no artigo 246, que fala de um importante princípio do nosso direito civil. E diz: antes da escolha, não poderá alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Vejam vocês que o artigo 246, ele entabula um importante princípio do nosso direito obrigacional, que é denominado de genus nunquam peri.
que traduzindo, quer dizer, o gênero nunca perece. Cláudio, você já me falou sobre o perecimento e a deterioração. Ele não perece, ele também não deteriora? Não, ele nem perece nem deteriora. Cláudio, perecimento é a destruição do objeto, não é isso? Do bem, da obrigação? Isso. E deterioração é exatamente uma lesão que diminua a sua utilidade, o valor ou o seu aspecto exterior, não é isso? Exatamente. Cláudio, quer dizer então que a gente verifica, que a gente estuda qual a repercussão para o descumprimento da obrigação a partir do perecimento ou da deterioração da coisa? Exatamente. Como nós vimos na aula anterior, o perecimento da coisa certa, ele causa uma série de lesões ao direito do credor. Ou seja, ele, se foi com culpa ou sem culpa, vai poder, no caso de ter culpa, pedir perdas e danos. Se for sem culpa, ou por caso fortuito ou força maior, ele não vai poder pedir perdas e danos, mas vai resolver a obrigação. E aqui imaginamos o seguinte fato. Digamos que eu sou dono de uma fazenda e me comprometo a dar ou vendi um boi para o meu vizinho. Dá uma chuva e cai um raio em cima de um dos meus milhares de bois. Eu tenho 1000 bois no pasto e cai um raio exatamente sobre um dos meus bois. Vejam vocês que eu tinha uma obrigação de dar coisa incerta, um boi, ainda não tinha escolhido, se coubesse a minha escolha. E por isso mesmo, eu não posso dizer, que pena meu vizinho, o boi que morreu, que caiu o raio, foi exatamente o seu. Eu não posso me esquivar dessa obrigação. Ou seja, porque o princípio determina que o gênero nunca perece. O gênero, ele não pode ser objeto de escusa, objeto de desconstituição da satisfação da obrigação, por se tratar de objeto determinável. Ou seja, como há pluralidade, havendo vários bens e eles vindo a perecer algum deles, apenas vai reduzir as opções de escolha daquele que vai realizar a concentração. Mas depois, digamos que tinha 3 boi, caiu um raio num, morreu, só ficou 2. Caiu outro raio no outro, morreu, só ficou 1. Esse bem se tornou o quê? Certo ou continuou sendo incerto? Como eu consigo apontar este boi, vocês vão ver que, neste caso, este boi se tornou um bem certo e determinado. E a essa questão se dá o nome de concentração compulsória, ou seja, a escolha ela é involuntária pela extinção das demais alternativas de pagamento. Sendo assim, vocês vão ver que nós temos o aspecto da concentração, da identificação, da conversão do objeto, do bem incerto em certo para poder propiciar o pagamento. Nunca esqueçam dessas questões de que o gênero nunca perece e a obrigação precisa ser concentrada antes de ser satisfeita. Uma outra questão, obviamente, que não se aplica à obrigação de dar coisa incerta, mas que é muito importante a gente refletir um pouco, é a questão da obrigação de dar na modalidade restituir. Dar coisa certa na modalidade restituir. E o que seria, então, a modalidade restituir? Seria exatamente o aspecto de devolver algo para alguém. Vocês lembram que eu tinha, dentro do nosso conteúdo, alertado que as obrigações elas podem ser de dar com transferência de propriedade ou dar na modalidade restituir. Pois bem, vejamos os aspectos, vejamos as repercussões da perda ou da deterioração na obrigação de dar na modalidade restituir. Lembro aos senhores,
A obrigação de dar na modalidade restituir é exatamente aquela que não existe a transferência de propriedade. Por exemplo, um aluguel de um carro. Eu vou lá numa locadora e alugo o carro, dizendo que vou permanecer 3 dias pagando um diário de R$100 e ao final do terceiro dia eu vou devolver. Dessa forma, vocês veem que esta obrigação não vai culminar na transferência da propriedade do carro. Simplesmente ele deixou que eu, como locatário, usasse o carro e em seguida eu vou restituir ao proprietário aquele carro que eu loquei. Então, vamos a algumas observações do código para a gente poder finalizar esse conteúdo. E aí vejam comigo o que diz o artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, beleza? Já mencionou que é a obrigação de restituir, e esta coisa, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda. Ou seja, eu alugo um carro, estou lá utilizando o carro dentro da normalidade, dentro das regras inerentes ao uso, ao bom uso do bem, dá um raio, atinge o carro fica só a farofa, acabou o carro, não tem mais carro. O que é que aconteceu com esse carro? Ele pereceu. Foi com culpa ou foi sem culpa? Evidentemente que sem culpa. Tendo ele perecido sem culpa, o que é que vai haver de repercussão para esta relação obrigacional? E aí eu rememoro a questão do princípio res peri domino, ou seja, a coisa se perde para o dono. Vejam, neste caso, quem é o dono? Sou eu que estou com um carro ou é a locadora que me alugou? E aí nós temos exatamente que dona é a locadora, eu sou o devedor da restituição que eu farei no futuro. E neste caso, a obrigação vai se resolver, ou seja, eu vou pagar o aluguel do carro tantos quantos sejam os dias que eu tenha ficado com o carro, e tão logo esse carro tenha sido destruído, cessa a minha obrigação de pagar aluguel e eu não vou ter que restituir ou indenizar a locadora porque foi sem culpa. 39. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Digamos então que eu vinha com um carro alugado, em alta velocidade, embriagado, furando sinal, etc, etc, bati o carro e destruiu o carro. O descumprimento da obrigação que eu deveria restituir ao credor foi com culpa. Então, o perecimento do objeto, ele se resolveu o perecimento do objeto se deu por culpa do devedor, aquele que estava com o carro, que era eu, o locatário. Nesse caso, por ter agido com culpa, eu vou ter que restituir o valor do carro que eu destruí, mais perdas e danos. Claro, o que seriam as perdas e danos nesse caso? Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que a locadora, o carro eu ia devolver amanhã, e a locadora já tinha feito um contrato de R$5.000 de aluguel desse carro por 10 dias, no qual ela ia lucrar aí R$3.000. Dos 5, 3.000 era lucro. Assim sendo, ela não vai mais poder locar o carro, porque o carro foi destruído. Então, além de pagar o valor do carro, eu, na condição de devedor culpado pelo perecimento do bem, vou ter que pagar os danos financeiros que a locadora sofreu. No caso, ela teria um lucro de R$3.000, eu vou ter que pagar o carro, o valor do carro, mais R$3.000. Beleza? Outra questão, pessoal, diz respeito às deteriorações. Deterioração é quando há uma lesão no bem, mas o bem ainda serve. E aí nós temos lá o artigo 240 que diz: se a coisa restituível se deteriorar sem culpa, receberá o credor tal qual se acha. Vejam vocês que eu não tive culpa. Caiu um raio, queimou a pintura do carro. O carro ainda presta? Presta. O carro ainda serve à utilização? Serve, porque ele só sofreu uma deterioração.
Neste caso, deteriorado o carro, o devedor deverá entregar o carro e o credor terá direito de receber este carro deteriorado sem nada poder me cobrar, porque foi uma deterioração sem culpa. Mas o mesmo artigo 240 fala: se por culpa do devedor, observar-se-á o artigo 239. Por culpa, esta deterioração vai gerar direito ao credor de receber a coisa deteriorada, mas cobrar pelos danos ocorridos na coisa e também perdas e danos. Por quê? Porque digamos que, no caso, eu continuava dirigindo embriagado, passando sinal em alta velocidade e derrapo na pista e bato a lateral do meu carro, a lateral do carro que eu aluguei, em uma mureta, por exemplo, e eu estrago totalmente a pintura da lateral do carro. Óbvio que esse carro sofreu uma lesão, e a partir dessa lesão gera, decorrente da minha culpa, um direito para o credor, que é a locadora, de receber o carro e consertar o carro. Além disso, ele vai poder me cobrar o valor inerente ao conserto do carro, deixar o carro em perfeito estado, e vai poder cobrar perdas e danos pelos atos decorrentes dessa negligência. Ou seja, eu bati o carro, vou ter que pagar o conserto do carro, o carro deteriorado não vai mais poder ser alugado para aqueles 5 mil que eu falei na estante, teve 3 de prejuízo. Então, deterioração com culpa, o restabelecimento do valor da coisa ou aquilo que ela perdeu, mais perdas e danos. Beleza? Assim sendo, galera, nós temos o seguinte cenário: quando se tem uma obrigação de dar coisa certa, que ela é descumprida com culpa, ela geralmente gera relação jurídica de indenização, além da recomposição patrimonial do proprietário. Quando ela é uma obrigação de dar sem culpa, vocês vão ver que ela gera uma relação jurídica de restabelecimento do status quo antes, ou seja, a parte que era dona do carro fica sem o carro, porque foi sem culpa, e a parte que não teve culpa, mas era devedora, simplesmente sai desta obrigação sem maiores prejuízos, caso não possa devolver nada àquele credor. Beleza? Então, por hoje, acho que era isso. A gente fica por aqui e falamos hoje sobre obrigação de dar coisa incerta e sobre as modalidades de perecimento e deterioração na coisa certa restituível. Beleza? Aquele abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado e até a próxima.